4 tópicos. Deus te use, meu amor, em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje é um domingo de resposta para você. Você crê? Eu tenho certeza que Deus vai entregar respostas aqui nessa manhã. Mas para isso, preste atenção. Abra o seu coração para receber a palavra que será transmitida aqui nessa manhã. Esqueça os seus problemas, as suas lutas. Deixa lá fora. E abra os seus ouvidos para que você possa receber a resposta que Deus tem para você aqui nessa manhã. Amém? A passagem de hoje já foi lida aqui hoje na palavra de oferta sobre o profeta Elias. Se encontra lá no livro de 1 Reis, 17 a 19. Eu não vou ler aqui para ganhar tempo. A gente vai fazer uma mensagem breve aqui, por conta do horário. Mas o profeta Elias, a história dele, que nós vamos falar aqui nessa manhã, que se encontra no livro, depois se você quiser ler na sua casa, 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. E nós concluímos aqui ao longo dessa história desse homem de Deus, que ele venceu adversidades, ele venceu crises. O profeta Elias, ele nos ensinou aqui com a sua vida como vencer as adversidades. Quem aqui tem adversidade? Ninguém. Eu tenho. E muitas, não são poucas. E a gente aprende aqui na palavra de Deus que a adversidade todo mundo passa. Crente, não crente, ateu, umbandista, espírita, budista, médico, professor, advogado, desempregado. Todo mundo passa por adversidades. Pastor, ovelha, obreiro, todo mundo passa por adversidades. Mas existe um caminho para vencê-las. E ninguém melhor para nos ensinar isso do que, como eu disse aqui, o profeta Elias. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabia? Lá em Tiago 5,17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse sobre a terra. Elias sofria as mesmas tentações que eu e você sofremos. Elias sofria as mesmas lutas que eu e você enfrentamos. A vida cristã não é isenta de dificuldades. Elias, mesmo sendo um dos maiores profetas da história bíblica, passou por todo tipo de adversidade. Eu vou citar aqui: seca, perseguição, solidão, esgotamento emocional e até desejos de morte. Você sabia que Elias passou por uma depressão profunda? A doença do momento, depressão. Como você tem ouvido falar essa palavra? Elias passou há muitos e muitos anos atrás por essa doença. Elias enfrentou a depressão. A palavra de Deus diz que ele desejava a morte. Ele tinha desejos de morte. Mesmo assim, ele venceu. E a sua jornada nos ensina como também podemos vencer as adversidades com fé, obediência e perseverança. E eu vou destacar aqui 4 lições, 4 aprendizados que nós podemos tirar aqui da vida de Elias, da trajetória de Elias aqui nessa terra. E a primeira é: confie na palavra de Deus. Você acredita no que está aqui? E confia. Você confia no que está aqui? Você confia no seu Deus? Porque acreditar que Deus existe é uma coisa. Agora, confiar que Ele pode te livrar, que Ele pode abrir portas, que Ele pode agir na sua vida, é diferente. Porque é muito mais fácil a gente confiar aqui, ó. Aqui, ó.
aqui, ó, não é muito mais fácil? É muito mais fácil eu confiar no que eu tenho na minha conta, nas minhas aplicações. Para quem tem, né? Para quem não tem, eu, no caso, não tenho, só Jesus na minha vida. É muito mais fácil eu confiar aqui, ó, na minha força. É muito mais fácil eu confiar no meu intelecto. É muito mais fácil. É muito mais lógico. Mas Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha com lógica humana. Deus trabalha com fé. Deus trabalha com confiança. Deus trabalha com entrega. E é isso que eu e você precisamos aprender aqui nessa manhã. Que não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. Não depende das boas ações que você faz. Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo tanta gente. E se eu passar aqui, ó, todo mundo tem dívida de gratidão comigo. Nada disso, nada disso vai fazer com que você vença adversidades. É lógico que tudo que a gente planta aqui, a gente colhe, é óbvio. Se a gente plantar coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se a gente plantar coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Mas para vencer as adversidades, nada disso adianta. Somente a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Em Deus. Deus manda Elias fugir após profetizar seca ao rei Acabe. Se você conhece essa passagem, você vai lembrar aqui. A ordem de ir ao ribeiro e depender de corvos parece absurda, mas Elias decide obedecer, e isso é obediência radical. Você já deve conhecer essa passagem, né? Deus manda Elias ir lá para o ribeiro de Querite, se esconder lá na caverna, e ficar dependendo de um corvo que levaria para ele pão e carne, e a água ele beberia ali do riacho. Imagina, tenta imaginar essa cena. Por que Deus não mandou ele ir, talvez plantar, fazer uma plantação, sei lá, de couve, batata doce, abóbora? Por que Deus não mandou lá ele caçar, vai lá, caça animais e você vai prover a sua comida? Não, Deus mandou ele esperar, se esconder, descansar. E que Deus ia prover de uma forma inusitada, inimaginável. Agora traz essa história para a sua vida hoje, essa realidade. Será que Deus está te dizendo algo inusitado? Algo difícil de acreditar? Será que Deus te entregou uma promessa, mas que para você hoje, meu Deus, isso aqui é impossível. Isso aqui é só Jesus, só Deus purinho. A palavra de Deus nem sempre parece lógica aos olhos humanos. A palavra de Deus pode te levar a caminhos inesperados, mas Ele garante a bênção, Ele garante a vitória, Ele te garante o milagre. Deus garante o seu milagre. Deus pode usar meios improváveis para suprir as suas necessidades. Quando obedecemos, Ele cuida de tudo, até dos detalhes. Deus pode usar pessoas que você nem imagina. Sabe aquela pessoa, você faz uma lista, quem pode me ajudar nesse momento? Você, número 1, fulano. Número 2, ciclano. Número 3. Sabe aquela pessoa que nem entrou na lista? Deus pode usar essa pessoa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive. Quando eu estava passando por um momento difícil, Deus usou uma pessoa que eu nunca imaginaria para me ajudar. E Deus pode fazer isso contigo. Isaías 55, 8 e 9 diz: os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são diferentes dos nossos. A nossa mente, a mente humana é limitada. Sabe por quê? Você, pensa aqui comigo, você consegue entender o que é eterno? Eu tento entender, mas a minha mente, ela chega uma hora que ela trava. Você imagina, eterno, não tem fim, não teve começo, sempre existiu. Você consegue entender? É difícil. Mas o nosso Deus, Ele é eterno.
E ele é muito mais, a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. É pior, aí complica mais ainda a situação. De eternidade a eternidade. Deus. Você pode estar sendo guiado por algo que não entende, mas se Deus mandou, vá. A provisão está onde Ele enviou. O que Deus está te mandando fazer aqui nessa manhã? Para onde Deus está te direcionando? Nem sempre as instruções de Deus farão sentido, mas se Ele falou, pode confiar. E muitas vezes as instruções de Deus estão aqui, ó, na palavra, sabia? Palavra de Deus. O que Deus está falando comigo? Deus não está falando nada comigo. Vai ler a palavra. O que está escrito na palavra? A minha realidade não pode mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus pode mudar a minha realidade. Então, talvez, Deus, você não esteja, poxa, Deus não está falando comigo. Mas quando você lê a palavra, você começa a ouvir a voz de Deus, porque a palavra é a voz de Deus. E você começa a ver, ei, a minha vida não está condizente com a palavra. Ei, a palavra de Deus aqui, a Bíblia está me falando que eu tenho que agir assim, assim, assim. E eu estou agindo ao contrário. Então, muitas vezes, o que Deus está te mandando fazer, está direcionando a sua vida, está dentro da palavra. E muitas vezes a gente não escuta, a gente vai pelo caminho errado, porque a gente não está lendo a palavra. Leia a palavra, meu irmão, medite na palavra do Senhor. É a palavra que traz cura, é essa palavra aqui que traz paz. É essa palavra que traz equilíbrio na sua mente, sabe? A nossa mente é tanta informação, é tanta notícia, que às vezes as nossas emoções ficam assim, meio perdidas. E essa palavra traz equilíbrio nas emoções, equilíbrio na mente, traz paz, traz calma, traz refrigério. Segunda lição, aprenda a depender de Deus no escondido. Como eu disse aqui, Elias foi para uma caverna, né? Elias ficou escondido em Querite por um bom tempo, sendo sustentado por Deus. O seu afastamento, talvez tenha aqui alguém que esteja passando por esse momento, por um afastamento, por um isolamento. Mas o isolamento de Elias não foi uma punição, mas foi uma preparação. Elias não podia estar no palácio, ele precisava ir para o ribeiro. E eu aprendo aqui que o deserto, que o isolamento, que o esconderijo, muitas vezes é um lugar de treinamento e não de abandono. Quando nós somos rejeitados, quando fecham as portas para a gente, quando nos isolam, quando nos deixam de lado, muitas vezes a gente acha que, poxa, por que eu estou passando por isso? Poxa, é tão ruim. A gente só olha o lado negativo. E é normal isso acontecer, né? Pior se fosse o contrário, a gente acharia estranho. Você sendo rejeitado, você sendo isolado, você sendo escondido, e você ali feliz, alegre da vida. Ai, que vida maravilhosa. Aí a gente ia achar alguma coisa estranha. Mas o deserto, o esconderijo, o isolamento, muitas vezes é um lugar de treinamento. É um lugar onde Deus está te preparando, está te aprimorando. Sabe quando a palavra de Deus diz que Deus quebra o vaso e refaz? Deus quebra e refaz. Deus quebra e refaz. Deus não quebra o vaso aqui assim, ó, exposto para todo mundo não ver, não. Deus leva você lá para o escondido, quando ninguém está vendo, e vai lá, vamos lá, meu filho. Deixa eu te quebrar aqui. Você tem que acertar esse aqui. Você tem que mudar esse jeito aqui. Você tem que crescer aqui nessa área. Você tem que mudar a sua visão. Tem que ampliar a sua visão aqui nessa parte. E muitas vezes quando Deus nos leva para o escondido, nos leva para uma caverna, para um isolamento, quando Deus nos afasta de algumas pessoas, é para o nosso refinamento, é para o nosso aprimoramento. Deus está te forjando. Se tem alguém aqui nessa manhã que está passando por isso, Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo, Deus está te preparando para um novo tempo,
para uma nova estação. Mas para que você possa viver essa bênção com abundância, com plenitude, você precisa passar por esse tempo de preparo. E eu vou te falar, é horrível. Desculpe o termo, mas é um saco. Quem aqui nunca passou por um tempo de preparo? É muito chato, é muito desagradável, dói. Às vezes é entediante, às vezes é revoltante. Às vezes você acha que não merece, mas é necessário. A palavra de Deus diz que tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Então cada problema, cada luta, cada desafio, cada deserto é permissão de Deus. Deus permitiu muitos deles, a gente procura. Venhamos e convenhamos, a gente faz tanta coisa errada, né? Muitos problemas a gente que procura. Mas muitos problemas também são permitidos por Deus, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente mude, para que a gente melhore, para que a gente viva um novo de Deus, uma nova estação. Quando Deus te isola, não é rejeição, é refinamento. Mas permaneça firme no esconderijo, porque Ele está te fortalecendo. Às vezes Deus nos esconde para nos fortalecer para algo muito maior, como eu disse aqui. Deus tem algo maior. Deus tem um novo tempo na sua vida. Mas para que você acesse essa porta, você precisa aceitar ser refinado. Terceiro, seja canal de milagre mesmo em meio à crise. Ajude alguém mesmo em meio aos seus problemas. Seja bênção na vida de alguém. Frutifique, continue frutificando, mesmo passando pelo que você está passando. Elias fez isso. Ele foi lá à casa da viúva de Sarepta. Ele vê a multiplicação da farinha e do azeite. Elias encontra uma mulher à beira da morte, ele e os seus filhos, né, com pouca comida. Ainda assim, Deus usa o profeta para gerar milagre. Deus já tinha confundido a mente de Elias, né, mandando ele ir lá para Querite, ficar dependendo de um corvo levar comida para ele. Elias foi lá e aceitou, passou por aquele refinamento. Aí depois a aprovação foi em outro nível, né? Vai lá para a casa daquela viúva que está passando fome e você vai pedir para ela te dar comida. Olha, não tem lógica, a lógica humana passou longe. Mas Elias acreditava que se Deus estava direcionando, Deus iria garantir o milagre dele. Elias não somente acreditava em Deus, mas ele confiava no seu Deus. Se Deus mandasse ele fazer algo, ele fazia, porque ele confiava que Deus ia prover, que Deus ia livrar, que Deus ia abrir as portas. E é muitas vezes isso que nos falta, é essa confiança em Deus. Como eu disse aqui, é mais fácil confiar aqui, é mais fácil confiar na gente. Mesmo na crise, Deus quer usar você. Mesmo com pouco, Deus pode fazer muito. Deus usa os nossos gestos de fé para operar milagres. A fé abre espaço para o milagre. Os milagres acontecem quando colocamos Deus em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu estou passando por um problema, eu posso e devo ajudar alguém também que está passando por outro problema. Ou eu posso fazer assim: você está com o seu problema, eu estou com o meu, fiquei com o seu, eu vou ficar com o meu, e a gente fica aqui, eu fico aqui lutando as minhas guerras, você luta aí, e tchau, Deus te abençoe. Isso é ser igreja? O que é ser igreja? Ajudar uns aos outros. Você está mal, meu irmão, vamos, você ora por mim, eu oro por você.
Você não está sozinho nessa, já estamos juntas. Eu vou te ajudar em oração. Eu vou te ajudar, vou fazer um jejum também por você. Não desista. Eu já passei por isso, eu venci. Olha aqui, você também pode vencer. Isso é ser igreja. Nós não podemos nos isolar. Nós precisamos olhar para o lado, olhar para o nosso irmão e se compadecer da dor dele, do problema dele. Se você não pode ajudar dando uma mão amiga, com alguma orientação, com algum conselho, ajude em oração. Estou orando por você. Não desista. Deus tem mais para você. Você pode ser bênção mesmo em meio à sua crise, no seu trabalho. Fale de Deus. Ofereça ajuda em oração, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. E hoje em dia, falar de vizinhança é difícil, né? Ainda mais quem mora em prédio aqui. Quem mora em prédio aqui, gente? Tem prédios que os vizinhos nem se conhecem. Se encontra no elevador, dá muito mal, boa tarde, bom dia. Não é verdade? Seja a bênção na sua vizinhança. Mesmo que você passe lá, o seu vizinho nem olhe para a sua cara. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Faça a diferença. Seja a luz. Vou até compartilhar algo aqui, pessoal. O meu condomínio é um prédio único, é um bloco único, só tem 30 apartamentos. Vocês acreditam que não tinha um grupo do WhatsApp? Eu falei, não é possível isso aqui, gente, não tem grupo do WhatsApp aqui. O único grupo que tem do WhatsApp é que o síndico usa, que ninguém manda mensagem, ele só bota ali as informações. Eu falei, não é possível, a gente precisa, nós somos um grupo de vizinhos aqui, pequeno. Eu vou criar um grupo. Fui lá e criei um grupo. O síndico e o subsíndico ficaram tensos, porque eles acharam que a gente ia criar um grupo só para falar mal deles. Mas foi ao contrário. Os moradores amaram a ideia, não é verdade, meu amor? Amaram a ideia. Todo mundo entrou no grupo. E tem que ver. Conheci um monte de morador que eu não sabia. E foi todo mundo colocando, eu faço isso, eu vendo aquilo. Eu trabalho com isso. E foi criando ali mais um pouco de unidade ali em meio aos moradores. Olha que interessante. Uma simples atitude. Eu falei, gente, vou criar um grupo de WhatsApp aqui. Quem não gosta de grupo, cada um seu canal, não entra. Mas quem gosta, né, de socializar, né, quem é mais assim amigável, vai entrando, vai aproveitando. Então pensa aí, o que você pode fazer na sua vizinhança? E lembre que as nossas atitudes, a nossa conduta diz muito mais do que as nossas palavras. Então a sua vida lá, na sua casa, prega a palavra de Deus. Sabia disso? Muito mais do que as suas palavras. Quarto e último lugar. Clame com fé e veja o impossível acontecer. 1 Reis, está lá em 1 Reis 17, dos versículos 27 ao 24, né? Quando Elias ora, a Bíblia diz que aquela criança morta, Elias ora pela criança morta e Deus ressuscita. Entenda, o filho da viúva morre. Elias não aceita esse fim. Ele clama com fervor, insistentemente, até que o milagre aconteça. Eu não sei se teve algum fim na sua vida. Eu não sei se alguma porta se fechou na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã, não desista, não aceite. Não aceite esse fim. Assim como Elias não aceitou a morte daquele menino, Elias clamou a Deus. Elias pediu a Deus. Elias insistiu em oração. Eu quero te dizer nessa manhã, insista em oração. Insista em oração. Não desista de orar pelo que está morto. Não desista de orar pela porta que foi fechada. Deus pode restaurar. Deus pode abrir. Deus pode transformar. Porque para Ele nada é impossível. Para o nosso Deus nada é impossível. Não desista. Deus ouve as orações sinceras e fervorosas. Nem adianta você ficar com palavras bonitas, aquele vocabulário vasto, fazendo lindas orações. Deus olha aqui o coração,
Muitas vezes a gente não tem força nem para falar. Deus, eu não consigo falar. Mas Deus olha o nosso coração. Deus escuta a voz do nosso coração. Então, quando você estiver orando, ore com fé, com sinceridade, que Deus está ouvindo o seu clamor. Não desista no primeiro não. Os milagres acontecem quando nós não desistimos de clamar. Nós precisamos insistir. Eu acho tão interessante as orações de Moisés. Quando Moisés falava com Deus, a oração falava face a face, né? Moisés falava com Deus, clamando lá, pedindo, intercedendo, advogando, vamos dizer assim, por aquele povo. Por aquele povo que merecia um castigo, na verdade. Porque eu também nem posso falar que nós somos iguais àquele povo, né? Só Jesus na nossa vida. Mas Moisés ali intercedendo, Moisés ali clamando, Moisés ali pedindo. E Moisés nos ensina que a gente não pode desistir. Que muitas vezes Deus já tinha uma sentença. Mas Deus se compadece com o nosso coração. Deus se compadece com as nossas palavras. Deus, Ele é soberano, mas Deus também, Ele é amor. Deus, Ele é amor. E quando Ele escuta as suas orações, as minhas orações, mesmo aquelas insistentes, a mesma oração, Deus, eu faço a mesma oração há 5 anos. Deus, eu faço a mesma oração há 10 anos, continue. Deus está ouvindo, Deus está escutando, e no tempo certo Ele vai te entregar, Ele vai atender a sua oração, assim como Ele fez com Elias, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com tantos homens e mulheres que estão na palavra de Deus, assim como Ele faz com tantos membros, tantas ovelhas da Devec Meia. São quantos testemunhos que já foram lidos aqui nesse púlpito? Quantos testemunhos de portas abertas, de livramentos, de curas, de orações respondidas? Deus ainda faz, e Deus fará na sua vida, tenha certeza disso. Fé que insiste é fé que vence. Insista na sua fé. Tiago 5 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu já vou encerrar aqui essa palavra. Está enfrentando morte de sonhos, de ministério, de esperança? Eu não sei qual é a morte que você está enfrentando, mas eu tenho uma palavra para você. Clame. Clame, não se renda. Não se prostre, não desista, clame a Deus. Deus pode ressuscitar o que você pensou que estava perdido. A sua oração pode trazer vida ao que está morto. O que está morto na sua vida? Será que é um filho que saiu de casa? Um casamento fracassado? Uma carreira fracassada? Sonhos desacreditados? O que pode estar morto? Relacionamentos. Talvez o seu ministério, o seu chamado. Deus te chamou para quê, meu irmão? Tu tem chamado de quê? De evangelizar? Tu tem chamado de quê? De ser obreiro aqui na casa de Deus? Não desista. Não desista. Não deixe que a culpa, não deixe que a tristeza, que a depressão, que a comparação façam com que você não viva o chamado de Deus para a sua vida. Viva o chamado de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus na sua vida? Elias venceu todas as adversidades, não porque era super-herói, lógico que não, longe dele. Como nós lemos aqui, tudo que Elias passou, até depressão Elias passou, até desejo de morrer Elias sentiu. Mas Elias venceu porque ele confiou no Deus do improvável. Elias confiou em Deus. Deus mandava ele ir para a direita, ele ia. Deus mandava ele ir para a esquerda, ele ia. Deus mandava ele plantar a bananeira, ele plantava. Elias confiava. Elias confiava. Ele podia até achar estranho. Meu Deus, um corvo. Meu Deus, a mulher não tem nem o que comer em casa, para os filhos, vai ter que dar para mim. Mas ele obedecia. Mesmo sem entender.
Elias clamou com fé, Elias perseverou em oração. Ele insistia com Deus, insistia. E muitas vezes a gente não insiste por conta de orgulho, sabia? Já falei, Deus já ouviu, Deus já sabe. Insista, persista, não desista. Não desista. Ele descansou e ouviu a Deus. E o mesmo Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus. O mesmo Deus que proveu na vida de Elias pode prover na sua e na minha vida. O mesmo Deus que deu uma direção inusitada para Elias, Ele pode dar para você. Se prepara, irmão. Se Deus te mandar fazer algo inusitado, diferente, mas que esteja baseado na palavra de Deus, viu? Porque muitas vezes a gente escuta algumas vozes alheias achando que é Deus, mas não é Deus não. Às vezes é homem, é achismo de alguém, tem que estar aqui, ó, embasada. Toda profecia está embasada na palavra de Deus. Não pode ferir a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Sempre que você for orar, peça a Deus discernimento. Discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Discernir o que é certo, o que é errado. O que é de Deus e o que não é de Deus. Você hoje precisa confiar como Elias confiou. E eu quero encerrar a mensagem aqui. Se você hoje está passando por um momento de estar escondido, lá no Ribeiro de Querite, como Elias estava. Ou se você hoje está passando por um momento de transição, que Elias teve que sair do ribeiro e ir lá naquela viúva, que estava praticamente sem comida, e depender do sustento daquela mulher. Eu não sei qual é o momento que você está passando aqui nessa manhã, mas Deus sabe. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé, por favor.